Meus queridos irmãos e irmãs, a fé católica nos ensina que nós devemos amar e obedecer ao Papa. Mas qual é o verdadeiro motivo desse amor e dessa obediência? É isso que nós vamos meditar no programa de hoje. Eu sou o Padre Bruno Francisco, está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Ao observar a Sagrada Escritura com atenção, e de modo especial o Novo Testamento, nós percebemos que lá na Igreja Nascente, os apóstolos têm autoridade. Mas essa autoridade é diferente entre eles. Nem todos têm a mesma autoridade. A um dos apóstolos, nosso Senhor Jesus Cristo, desde o início, deu uma missão especial de responsabilidade, e esse apóstolo é Pedro. Vejamos esse primado de Pedro na Sagrada Escritura e como nosso Senhor quer que nossa comunhão com Deus passe pela obediência ao Papa, sucessor do apóstolo Pedro. Lá no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 42, Jesus diz assim: Tu és Simão, filho de João, serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Desde o princípio, Jesus sabia o que queria desse apóstolo na sua igreja. A nenhum outro apóstolo Jesus chamou assim. E a palavra de Deus vai além e continua concedendo autoridade a Pedro. Depois de um tempo caminhando com o Senhor, Pedro reconhece que Jesus é o Messias e o faz diante dos outros discípulos. E somente a esse apóstolo o Senhor diz que dará as chaves do reino. Claramente, o Senhor dá mais autoridade a Pedro do que a qualquer outro seguidor. O texto de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19, diz assim: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho nos ensina ainda que a missão de Pedro, que é o primeiro Papa, é fortalecer e confirmar a nossa fé. E é o último Evangelho, lá no último capítulo, e durante os últimos momentos de Jesus com os seus apóstolos, foi nesse momento, sabendo que ia deixá-los, que Jesus toma a decisão de confirmar Pedro como pastor visível para apacentar as suas próprias ovelhas. A partir desse momento, aquele que quer ser ovelha de Jesus, aquele que quiser ser fiel a Jesus, precisa se deixar apacentar por Pedro. Assim diz o texto do Evangelho, lá em João, capítulo 21, versículo 15. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Tu sabes tudo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Respondeu-lhe: apacenta minhas ovelhas. É muito interessante também notar o seguinte detalhe bíblico. Todos os escritores do Novo Testamento, mesmo tendo escrito muitos anos depois da ascensão de Jesus, na hora de citar 2, 3 ou mais apóstolos, sempre colocaram em primeiro lugar o apóstolo Pedro, reconhecendo nele uma missão de primazia. O primeiro livro que nós temos na Bíblia, depois dos Evangelhos, é Atos dos Apóstolos. Ali se narra o desenvolvimento da vida da igreja depois da ascensão de Jesus.
Igreja que é movida pelo Espírito Santo. Um olhar atento para os primeiros capítulos desse livro nos mostra que a primeira comunidade cristã, na prática, viu Pedro como cabeça visível da igreja. Por exemplo, quem foi que se pôs de pé para buscar o apóstolo que deveria substituir Judas? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, diz que foi Pedro. Quem foi o primeiro a pregar quando todos ficaram cheios do Espírito Santo? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 38, diz que foi Pedro. Quem foi o primeiro a realizar um milagre depois de Pentecostes? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 16, diz que também foi Pedro. Depois de Pentecostes, quem foi o primeiro a ser preso por ser fiel a Jesus? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 8, diz que foi Pedro. Até a prisão coube a Pedro inaugurar. O testemunho da Sagrada Escritura já seria mais que suficiente para provar que só seremos fiéis a Jesus se amarmos e obedecermos a Pedro e, portanto, ao Papa. Mas a tradição confirma aquilo que a Bíblia nos ensinou. Lá nos primeiros séculos da Igreja, quando havia algum problema ou questão importante para resolver, era o bispo de Roma, ou seja, o sucessor de São Pedro, o Papa, que tomava a decisão final. Nós poderíamos citar muitos exemplos, mas aqui fiquemos apenas com 2. No ano 90, o Papa Clemente I escreve uma carta a Corinto, comunidade que estava desgarrada pela discórdia. E o Papa escreve para aquela comunidade, chamando-os à obediência ao bispo de Roma. Eis a autoridade do sucessor de Pedro sobre a comunidade lá de Corinto. No ano 110, Santo Inácio de Antioquia, na sua carta aos cristãos de Roma, diz que o bispo de Roma preside a Igreja de Cristo. Sendo assim, para nós católicos, é uma grande alegria amar e obedecer ao Papa, porque desse modo estamos certos de viver na fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Terminando esse programa, peço a Deus que te abençoe, juntamente com teus familiares, amigos e bons propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.